A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Jornal da Uma. Jornal da Uma na Rádio Observador, que tem a edição do Miguel Videira. Miguel, o regime iraniano não confirma que estejam a decorrer negociações com os Estados Unidos, tendo em vista um cessar-fogo. Ao contrário do que foi anunciado por Donald Trump na rede Truth Social, o presidente norte-americano dá conta de conversas mantidas com o regime de Teherão nos últimos 2 dias, conversas boas e produtivas, escreve Trump, tendo em vista a total resolução do conflito, sem, no entanto, avançar quaisquer detalhes. E é tendo em conta esta aparente aproximação que o presidente norte-americano escreve que deu instruções ao Departamento de Guerra para suspender os ataques a infraestruturas energéticas do Irão por 5 dias. Ora, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, citado por um jornal detido pelo Estado do Irão, diz que a declaração de Trump visa controlar os preços da energia e ganhar tempo para levar por diante o plano de guerra. Abbas Araghchi confirma que houve tentativas por parte dos países do Golfo para aliviar o clima de tensão e que a resposta do Irão é com os Estados Unidos, promotores da guerra que devem falar. Não confirma Abbas Araghchi negociações diretas com os Estados Unidos. E vamos à análise. Escutámos há uma hora Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana. Considera que o momento da declaração de Donald Trump revela que o presidente dos Estados Unidos está preocupado com o impacto económico do fecho do Estreito de Hormuz. Foi curioso também perceber que este anúncio de Donald Trump surge antes das bolsas americanas abrir, pois a situação económica e a situação também da bolsa americana não está famosa, e Donald Trump, certamente preocupado com o impacto que iria ter este ultimato, antecipou-se à abertura dos mercados nos Estados Unidos e fez este anúncio. Eu acho que é um bom sinal, pois todos percebíamos que se os Estados Unidos de facto atacassem as infraestruturas energéticas, isso iria suscitar uma reação do Irão que poderia ser catastrófica para os interesses da economia mundial. Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, em declarações à Rádio Observador, há 1 hora, minutos depois desse anúncio feito por Donald Trump na rede Truth Social. E Miguel, os mercados já reagiram a esta declaração de Donald Trump? Aparentemente sim, João, mas melhor do que eu está connosco Filipe Garcia, analista de mercados, para nos ajudar a esclarecer essa questão. Bem-vindo, obrigado. E a pergunta é essa: esta declaração de Trump teve algum impacto nos mercados, desde logo no mercado de petróleo? Boa tarde. Teve um grande impacto. Aliás, para quem estava a acompanhar o mercado, foi até com alguma surpresa que se viu as alterações de preço acontecerem quase de um segundo para o outro, e alterações muito significativas. Só para darmos aqui uma ideia, no caso do Brent, do petróleo, nós estávamos a transacionar a $114 e rapidamente houve aqui uma queda que faz com que agora estejamos a cotar nos 100,8, portanto quase 14% de queda do preço do Brent agora durante este final da manhã, mas que se estendeu a outras mercadorias. O gás natural, por exemplo, que estava a cotar quase a 63 euros, está agora a cotar a 57 euros, portanto cerca de 7% de queda face aos níveis de sexta-feira, e mesmo nos destilados, o diesel, que estava a cotar na casa de 1,10 €, isto de preço de mercado internacional, desceu para 1 euro. As bolsas estavam aqui na Europa cerca de 2%, passaram a subir entre 1% e 1,5%, e portanto há aqui houve uma injeção de confiança, de otimismo nos mercados com base nestas declarações. Mas não podemos deixar de enquadrar isto dentro daquilo que é a realidade dos mercados e um recuo que Trump tem. Temia-se uma péssima abertura em Nova Iorque hoje e de alguma maneira Trump terá, ficado preocupado com isso, com a possibilidade disso prejudicar as suas hipóteses eleitorais e económicas. Depois daquela ameaça de atacar infraestruturas energéticas do Irão, não é? Exatamente. E já agora aqui uma curiosidade, esta pausa de 5 dias coincide em cheio com aquilo que é a semana dos mercados, ou seja, a ideia aqui é ir até ao fecho de sexta-feira
sem haver grandes alterações em termos daquilo que seria, digamos, os mercados e tentar que não houvesse aqui um aumentar cada vez maior da desconfiança e até algum pânico que pudesse instalar-se. Agora, também temos que ver que, do ponto de vista dos problemas de abastecimento da guerra como um todo, isto acaba por não ser uma evolução também por aí além. Nós estamos a falar de adiar os ataques a infraestruturas energéticas. Não estamos a falar a mais nada do que isso. Isto abre, pelo menos, caminho a que na sexta-feira não estejamos aqui a anunciar nova subida do preço dos combustíveis na próxima semana? Eu acho que vai depender se o mercado acredita nisto ou não, porque este tipo de reação está a ser muito mais emotiva que racional. Havia também aqui alguns temas de posicionamento, explicando muito rapidamente, muitos investidores que entraram agora numa fase final a apostar na queda das bolsas, da subida do preço do petróleo, e com base nestas notícias foram postos também fora do mercado com muita rapidez, e portanto isto acontece nos mercados com alguma frequência quando o ambiente está assim quente. A mim o que me parece é que o mercado não vai ficar à espera de sexta-feira para decidir o seu rumo e vai tentar continuar a encontrar indicadores sobre se esta guerra é para continuar ou não, porque toda a gente sabe que o grande fator, o grande variável aqui é o tempo, e quanto mais tempo demorar o conflito, pior. Não consigo ser tão otimista a ponto de dizer que a questão fica resolvida com este anúncio, nem nada que se pareça. Parece-me que é até um sinal de alguma fraqueza, no sentido de mostrar que as coisas não estão a correr assim tão bem e que se não fosse este passo atrás que Trump dá, poderíamos ter aqui uma semana verdadeiramente catastrófica nos mercados. Vamos ver se não continuaremos a ter. Agradeço a Filipe Garcia pela análise e por estas informações que aqui nos deu conta sobre a forma como os mercados reagiram, os mercados financeiros reagiram a este anúncio de Donald Trump de que há negociações com o regime iraniano, negociações mantidas ao longo das últimas 48 horas e que, na sequência dessas negociações, que estão a correr bem, diz Donald Trump, o presidente norte-americano, determinou o fim de ataques a infraestruturas energéticas no Irão durante os próximos 5 dias. E Israel, Miguel, já reagiu? É o que pergunto ao jornalista Martim Madeira, que está aqui connosco em estúdio e que precisamente tem estado a olhar para os jornais de vários países ali no Golfo Pérsico. Martim, esta intervenção militar conjunta que começou no final do mês de fevereiro foi promovida por Estados Unidos e por Israel. Israel já reagiu, o governo de Benjamin Netanyahu? Por agora, ainda não há nenhuma posição oficial israelita. Imediatamente depois de Donald Trump ter dito que ia suspender os ataques às centrais energéticas iranianas, Israel lançou uma nova ofensiva sobre a capital iraniana, Teherão. É o que indica as forças de defesa israelitas, a IDF. Os ataques lançados pela Força Aérea tinham como objetivo infraestruturas do regime iraniano. A IDF diz que vai dar depois mais informações sobre este ataque, que aconteceu imediatamente a seguir às declarações de Trump. São esperados também novos detalhes sobre um ataque que aconteceu durante esta madrugada. Martim, trazes também informações sobre os esforços de Oman para conseguir garantir a navegabilidade no Estreito de Hormuz. Sim, uma informação avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman, numa publicação na rede social X, Badr al-Busaidi diz que devido ao facto de a situação económica poder ficar pior nos próximos dias, então Oman está a tentar garantir a passagem segura dos navios no Estreito de Hormuz e acrescenta ainda, e cito, qualquer que seja a vossa visão sobre o Irão, esta guerra não foi começada por eles. Este conflito no Médio Oriente tem várias frentes. Há a indicação de que a sede das Nações Unidas no Líbano foi atingida. É o que indica a própria organização. A UNIFIL diz que o edifício sede na cidade costeira de Naqoura, no Líbano, foi atingida por um projétil. As Nações Unidas acreditam que foi disparado por um autor sem filiação a qualquer país. Não refere a quem, tendo em conta que isto é uma luta entre Israel e o Hezbollah, e o Hezbollah não tem filiação a qualquer país, mas não refere se foi o Hezbollah ou não. Ainda no comunicado, a UNIFIL diz que, devido à intensa batalha na cidade de Naqoura, as forças de paz não vão poder prestar auxílio, por forma a evitar baixas destas forças de paz. Entretanto, Israel alertou que vai atingir mais uma ponte no rio Litani para prevenir que o Hezbollah se movimente pelo Líbano. Neste caso, será a ponte de Al-Dalafa, na região mais a este do rio Litani.
Este conflito no Líbano, desde a invasão terrestre israelita, já matou mais de 1000 pessoas e desalojou mais de 1 milhão de civis libaneses. Sim, são os últimos números avançados pelo regime libanês. Martim Madeira, com algumas informações relacionadas com este conflito no Médio Oriente. E por cá, o índice de preços da habitação aumentou mais de 17% no ano passado. E a taxa mais elevada alguma vez registada pelo Instituto Nacional de Estatística. Foi o INE que divulgou este dado, sendo que o relatório revela ainda que o ano passado o aumento médio dos preços das casas, que está perto dos 19%, superou o das casas novas, que está em 14,2%. Significa que as casas já construídas estão a ser vendidas com margens de lucro mais altas do que as casas novas, isto face ao ano passado. Ora, o jornalista José Rafael Lopes falou há instantes com a economista Vera Gouveia Barros. Basicamente a pergunta foi: as medidas anunciadas pelo Governo no ano passado para controlar o preço da habitação, estão a resultar essas medidas ou não estão? A economista considera que ainda não há indicadores suficientes para fazer essa avaliação. Faltam-nos indicadores para podermos avaliar aqui isto de outra forma. Por exemplo, o preço não capta a quantidade de pessoas que precisam de habitação, seja porque têm aí uma que já não corresponde às necessidades que têm neste momento, porque querem ter mais filhos, ou porque casais que se querem separar e, portanto, claramente vão necessitar de ter agora 2 casas, seja porque são idosos, por exemplo, que nas casas que têm agora têm escadas. A economista Vera Gouveia Barros, que se dedica precisamente ao estudo do tema da habitação e da evolução dos preços da habitação, considera que ainda não há indicadores suficientes para atestar o falhanço ou não das políticas do Governo para travar a subida do preço das casas. O INE revelou hoje que o ano passado as casas aumentaram, o valor das casas aumentou mais de 17%. É um recorde. E assim termina o Jornal da Uma.